caso a gente vai gravar assim mesmo, descabelada e de pijama. É pra trazer mais intimidade. E se você acabou de chegar neste canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma. Neste canal a gente fala sobre linguagem, comunicação, feminismo e alguns outros temas. No mês de abril eu tava tentando fazer vídeo todo dia, mas foi praticamente impossível. Eu achava que eu conseguiria estabelecer um ritmo de gravação pra todos os dias ter vídeo, mas realmente gravar, editar, trabalhar e no meio disso tudo me mudar tornou absolutamente inviável fazer vídeo todo dia. Eu achava que eu ia dar sequência no mês de maio também pra terminar o Veda, mas no final das contas eu fiquei com muitos vídeos faltantes, digamos assim. Eu fiz acho que 19 vídeos. Então eu optei por não dar continuidade a isso, pra não ficar sofrendo do jeito que eu sofri, imaginando, ai meu Deus, hoje eu não postei, e me justificando pra vocês o tempo inteiro. Eu acho que isso fica pior do que dignamente assumir que o Veda realmente esse ano não foi pra mim. Obrigada você que rompeu, me desculpe você que se frustrou. O tema do vídeo de hoje é a chegada do mês de maio. No dia 19 de maio, a gente tem o Dia Mundial das Doenças Inflamatórias Intestinais. Se você acompanha o meu canal já há algum tempo, você já deve saber que eu vivo com uma doença inflamatória intestinal que é chamada doença de Crohn. Durante muito tempo, eu mantive isso em silêncio, no trabalho ninguém sabia, em espaços mais públicos de convívio de pessoas que não eram tão próximas a mim, as pessoas não sabiam que eu vivia com essa enfermidade. Até que no ano passado, retrasado, já não me lembro mais, eu decidi trazer isso pro canal e falar um pouco sobre essa enfermidade. E foi uma escolha que eu considero hoje acertada, porque é realmente uma enfermidade que nem todo mundo conhece e que essas pessoas, e mesmo quem de repente vai descobrindo que vive com essa doença, sofre muito porque tem pouca informação pública, que não seja médica, digamos assim, sobre o assunto. E se a gente tem o dia 19 como esse Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal, o mês de maio é, na verdade, um mês todo conhecido como Maio Roxo, que é um mês em que se traz essa consciência sobre as doenças inflamatórias intestinais. Eu vou deixar aqui nos cards alguns outros vídeos que eu fiz sobre o assunto. E quero deixar claro aqui que eu não sou médica, portanto, tudo que eu trago aqui são experiências, são reflexões a partir da minha própria vivência com uma doença inflamatória intestinal, que é a doença de Crohn. Eu não tô aqui para identificar se você tem ou não uma doença inflamatória intestinal. Você pode identificar alguns dos seus sintomas com alguns dos meus sintomas a partir dos vídeos que eu já postei e aí entender que você precisa procurar um médico, porque talvez você viva com uma doença inflamatória intestinal. Por que eu acho que esse mês é um mês importante? Para quem vive com a doença e para quem convive, para quem tá perto. Porque as doenças inflamatórias intestinais, elas são doenças silenciosas. Em que sentido? De que elas não aparecem. Você não vê a enfermidade no rosto da pessoa, no corpo da pessoa. É algo que é interno. Mas é algo que é muito, muito, muito dolorido. É algo que afeta toda a vida da pessoa que descobre que vive com uma doença inflamatória intestinal. E por quê? Porque a pessoa pode viver com um primeiro possível sintoma, que é a diarreia, que pode ser muito forte, que pode ser a todo tempo, que pode ser no exato instante em que você parou de comer um pedacinho de pão, ou, sei lá, um abacate, ou qualquer coisa aí que faça mal pra você. Isso faz com que você saia correndo. Você precisa correr pra chegar no banheiro, porque você vai passar mal. Mas pode ser que você tenha também dores profundas, lancinantes. Pode ser que você desenvolva anemia. Pode ser que, ao invés de você fazer cocô, e porque, bom, enfim, é uma doença do intestino, então a gente fala de cocô mesmo, você faça sangue. Pode ser que você não consiga sair da cama. Pode ser muitas, muitas coisas. Brandas, mais suaves, ou muito, muito, muito delicadas. E essa enfermidade, ela pode ser muito debilitante e pode dificultar muito a vida das pessoas. Pode ser que você não consiga mais ter uma vida social, pode ser que você não consiga mais trabalhar, pode ser que você fique meses sem entender o que é que está acontecendo com você e que por conta disso você não consiga nem passear por aí e nem trabalhar. Então, eu acho importante que a gente fale sobre essas enfermidades, assim como é importante falar sobre as enfermidades que são debilitantes de maneira geral, porque às vezes a gente não entende o que está acontecendo com aquela pessoa, às vezes a gente quer ajudar e faz um comentário que é discriminatório, às vezes a gente quer ajudar e faz um comentário que hostiliza, e tudo isso porque a gente conhece pouco. Então, quanto mais a gente conhece, melhor. As doenças inflamatórias intestinais, elas são tratáveis, mas elas não são curáveis. Quando você descobre que você tem colite, quando você descobre que você tem uma doença inflamatória intestinal, você
entende que você vai ter que conviver com ela toda a sua vida. Você vai viver com aqueles sintomas, com aquela realidade a vida toda. E aí você vive tomando remédios, buscando as melhores alternativas de tratamento. Tem pessoas que mudam completamente a alimentação e já tem uma melhora. Tem gente que muda a alimentação inteira e continua muito mal e aí precisa tomar um remédio. Portanto, não existe uma fórmula mágica. E eu digo a você que não é uma boa ideia você culpar de alguma maneira a pessoa que vive com a doença inflamatória intestinal. E às vezes você faz isso sem querer. Ai, mas se você parasse de comer tanto. Ai, mas se você fizesse tal coisa. Ai, mas se você fizesse meditação. Ai, se você fosse uma pessoa menos estressada. Nada disso necessariamente vai contribuir para a vida da pessoa que vive com a doença inflamatória intestinal ou para aquelas que convivem com ela. Eu sei que é muito aflitivo, a gente quer ajudar, a gente quer que a pessoa melhore, mas não necessariamente esse seja o caminho da melhora. Então, se você é alguém que convive com pessoas que têm alguma doença inflamatória, o meu conselho é acolher as demandas dessa pessoa, mas evitar sugerir coisas que vão fazer com que essa pessoa melhore. Eu sei que é uma tentativa de ajudar, mas essa pessoa que convive intensamente com todas as dores, com as frustrações, com os constrangimentos, porque é uma doença relacionada com cocô, as pessoas têm vergonha de falar sobre isso. Essa pessoa está buscando todas as alternativas possíveis. E pedir a ela que faça isso ou aquilo, porque você acha que essa vai ser a fórmula mágica, a gente não vai resolver, porque o corpo humano é muito complexo e são muitos os elementos que estão relacionados com uma possível melhora dessa enfermidade. E como essas doenças também elas são doenças autoimunes, ainda não tem uma resposta para dizer o que é que faz com que a pessoa fique doente. Então, não fique dizendo para a pessoa que ela tem que ser menos estressada, porque assim ela não vai ter a doença. Ou diga que ela precisa, sei lá, fazer o quê para que a doença não se manifeste. Porque além de tudo, é o que eu disse antes, é meio que é como se você estivesse culpando a pessoa. Tipo, aquela pessoa tem aquela doença porque ela ficou estressada e você não tem a doença porque você estressa menos. E, de novo, o corpo humano é muito complexo para a gente achar que um fator é o determinante para que aquilo aconteça. Os médicos e pesquisadores estão aí há anos tentando entender as motivações e aquilo que mobiliza o início da enfermidade, dessas enfermidades. Então, portanto, vamos tentar repensar um pouco o que é a maneira de ajudar pessoas que vivem com as mais diversas doenças, e nesse caso específico, com uma doença inflamatória intestinal. Para você que vive com doença inflamatória intestinal, o meu beijo, o meu abraço, o meu acolhimento. E para você que está só querendo entender o que essas enfermidades são, seja bem-vindo ao nosso mundo. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam as nossas vozes e conheçam o que são essas enfermidades e que através dessa consciência a gente dê mais amor e apoio a essas pessoas nos momentos em que elas mais precisam. Um beijo, gente. Tchau, tchau.